Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, tô eu aqui de volta mais cedo do que eu imaginava. Porque depois do pronunciamento do presidente da República do Brasil, eu tive que voltar. Não, gente, para tudo. Eu preciso falar com o nosso povo, preciso falar com meus amigos, porque como eu não tô na escola, tô em quarentena em casa, eu preciso me comunicar com vocês de alguma maneira. E olha que depois dessa, olha. Bolsonaro, eu até tento, mas você também não me ajuda. Você não me ajuda. Eu sou totalmente contra esse governo. Não votei no Bolsonaro. Mas a gente torce para que tudo dê certo, né? Então, mas mesmo assim ele não ajuda porque ele fala muita merda. E os seus ministros também. Então, ontem, depois de tudo isso que está acontecendo, o mundo inteiro parado, eu acho realmente que o Bolsonaro ele é sei lá, um pau mandado do Trump. Porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos, o Trump quer colocar as pessoas para trabalharem. Aqui ele segue a mesma proposta, quer voltar com o povo trabalhando, mesmo com tudo isso que está acontecendo. Mas por quê, gente? A gente tem que pensar que esses grandes líderes mundiais, eles estão também trabalhando a favor dos grandes empresários do mundo. E eles querem o quê, gente? Ó, dinheiro. O dinheiro comanda tudo. Eles não querem que a economia pare. Por quê? Para os grandes empresários isso é péssimo. Então, os números, que é o que importa para eles, os números das ações, tudo mais, vão cada vez caindo mais. E para eles isso é péssimo. E aí, o número de pessoas no mundo, né, segundo esses grandes empresários que estão morrendo, é muito pouco diante do número de coisas que podem acontecer. Então, entre os números do dinheiro e os números de morte, eles, os grandes empresários, os grandes líderes, ficam a favor do número de mortes. Olá, meu nome é Maurício Galante, eu sou empresário brasileiro aqui em Arlington, Texas, entre Fort Worth e Dallas. Temos um centro de golfe. Dizer o que aconteceu ontem foi uma mudança de paradigma. O presidente Trump foi na TV e disse que nós temos que fazer uma escolha: salvar 1,5% da população ou destruir 98,5% da população, que a economia não pode parar. Então hoje, aqui nos Estados Unidos, já mudou o paradigma. Todo mundo sabe que a economia não pode parar e já tem prazo. Vai voltar semana que vem. Mas 15 mil mortes para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. No Brasil, nós temos aqui poucos casos ainda e temos, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado, mas se a gente analisar, nós estamos parando a economia brasileira, nós estamos destruindo o que vinha se recuperando. Nós estamos vindo de anos de recessão, de problema, de queda do nosso PIB, e agora nós vamos conseguir destruir. Mas mesmo entre os nossos idosos, 80% deles, 85% deles, não viram casos graves, apenas 15%. É triste, obviamente, mas não justifica uma reação tão exacerbada que destrua um país que vai levar anos para recuperar e vai criar outros problemas. Você resolve um problema e cria um muito maior. Vamos liberar o resto. Porque o saudável, quando pega o vírus, ele é uma gripe. Não é uma coisa tão grave para quem é saudável e tem boa imunidade. E vai criar anticorpos. E temos a notícia boa. Hoje eu estava conversando com o presidente de uma grande empresa que lida na área médica, diz que os casos que estão sendo tratados com esse remédio da malária estão dando muito bem. Vocês vão concordar comigo. Os governantes, a própria mídia exageram um pouco, estão fazendo um trabalho não de má intenção, mas exagerando porque querem fazer o politicamente correto. O politicamente correto nem sempre resolve o problema. Pelo contrário, às vezes atrapalha.
Vamos fazer o que tem que ser. Não, mas os grandes médicos, tá? Os médicos sempre pensam, obviamente, no pior cenário. Eles são obrigados a fazer isso. Eles vivem para curar pessoas. Eles querem evitar o maior contágio possível. Não é muito por enquanto. E mesmo que aumente 10 vezes ou 20 vezes, perto de 210 milhões de pessoas que vivem nesse país, ainda é muito pouco para fazer esses todos outros sofrerem todas essas dramáticas consequências desse shutdown, desse fechamento do nosso país. Eu sei, gente, que muita coisa pode acontecer, né? Pessoas ficarem realmente passando por grandes dificuldades nos próximos meses, porém, contudo, todavia, ainda é melhor, né, chorar de fome, vamos dizer assim, do que chorar a morte de um ente querido, e do que enterrar um filho, do que enterrar um pai, uma mãe, um avô. Então, assim, claro que a gente não quer ninguém passando fome. Eu acho que há possibilidades da gente fazer com que isso não aconteça. Não dizem que o Brasil é o grande celeiro do mundo? Tá na hora de provar essa tese, não tá não? Então vamos começar a fazer isso. E olha, eu vou colocar um pedacinho para vocês que ainda não estão entendendo o porquê desse vídeo, um pouquinho do pronunciamento, tá, do presidente da República, Bolsonaro. Roda aí. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. É um louco, né? É um louco. E infelizmente, eu acho assim, quem nunca fez uma merda na vida, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem nunca fez nenhuma merda na vida. Eu sei, gente, que a gente erra às vezes e a gente é muito enganado às vezes e acaba votando de maneira errada. Mas persistir no erro é burrice. Eu tô vendo um monte de gente ainda defendendo, colocando, mas as pessoas vão perder o emprego. É melhor perder o emprego ou perder um parente ou perder a vida? Gente, a vida importa muito mais. As outras coisas a gente ainda pode resolver de alguma maneira, mas a vida não, tá? Então, assim, a gente precisa valorizar o que é importante no momento. E as vidas são mais importantes do que o dinheiro, na minha opinião, tá? Então, assim, eu não sou um grande empresário, eu não sou rico, mas neste momento eu acho que o lado humano, né, do ser humano, vale muito mais. E aí, falando desse lado do ser humano e pensando em todo momento de evolução, a gente precisa parar de julgar o outro. Então eu não quero falar mal de quem votou em fulano e nem quem votou em ciclano. Eu sou a favor da democracia. Então eu sou a favor da democracia. Eu quero que as coisas caminhem para o melhor, tá bom? Então eu respeito quem votou, mas gente, vamos começar a pensar no coletivo e vamos pensar no que é melhor para o Brasil. Então, há momentos que a gente precisa olhar sim e ver, realmente, eu errei e agora eu não quero errar mais, vou fazer diferente a partir de agora. E aí, nesse processo de fazer diferente, não julgar o outro, tá? Então não julgar quem votou em A, quem votou em B, que fez a escolha errada e tudo mais, e até na vida, tá? Eu vi um post muito legal falando, né, sobre essa questão do julgamento, como o ser humano ele julga o outro. Aí tá lá, né,
nesse post, eu acho que eu vou até conseguir colocar aí na tela para vocês. Aí diz lá, Xuxa, as pessoas já acusaram tanto de ter feito pacto com o demônio, doou 1 milhão para ajudar no SUS as pessoas acometidas pelo vírus corona. E fora outras pessoas famosas, outras pessoas que foram tão julgadas por serem maconheiras, por serem isso, por serem aquilo, e estão agora, neste momento, ajudando. A gente não pode julgar o outro, não pode julgar o próximo. E isso faz parte desse novo tempo que a gente vai viver por aí. Porque agora não interessa a religião que você tem, não interessa porque todos os templos, todos estão fechados, né? Não importa o quanto de dinheiro que você tem, porque dependendo do dinheiro, você pode até ter um atendimento melhor, mas não vai comprar a cura do coronavírus por hora. Então não importa tudo isso que são os pormenores que o ser humano está amarrado a isso há muito tempo. Então chegou a hora de um novo tempo. E aí parar de julgar faz parte desse processo. E falando em julgamento, eu preciso até dar a minha mão à palmatória agora. Por quê? Logo assim que o nosso governador do estado do Rio de Janeiro, ele, né, assumiu o cargo dele, assim que ele foi eleito também, eu o julguei, né? O julguei por aquela atitude que aconteceu também na ponte Rio-Niterói. E agora a gente vê que ele, neste momento, né, o governador, ele teve um ato de muita sabedoria. Não sei se partiu dele, ou dos seus assessores, ou de outras pessoas ligadas ao governo, mas ele tomou essa atitude, né, para proteger o Rio. E ontem ele deu um pronunciamento, pós o pronunciamento do presidente da República, e eu achei muito interessante o que ele falou, né, que o Rio vai continuar seguindo o decreto que ele estipulou, porque ele entende que essa situação agora é mundial e que é melhor para todo mundo. Então ele está indo contra o que o presidente da República, né, Pinel, estipulou. Então dá uma olhada aí na colocação que o governador do estado do Rio de Janeiro deu ontem, após o Bolsonaro. A manifestação em cadeia de rádio e televisão do presidente da República contraria as determinações da Organização Mundial da Saúde. Nós continuaremos firmes, seguindo as orientações médicas, preservando vidas. Eu peço a você, por favor, fique em casa. Então, o governador deu esse pronunciamento e o Senado Federal também se pronunciou depois disso. Então, eles fizeram uma carta aberta, né, ao povo brasileiro, e segue aí a carta agora do Senado Federal para nós brasileiros. Senado Federal. Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde de sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje, em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção do Covid-19. Posição esta que está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial de Saúde. Reafirmamos e insistimos, não é o momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. É um momento de união, de serenidade, de equilíbrio e de ouvir os técnicos e os profissionais da área para que sejam adotadas as precauções e cautelas necessárias para o controle da situação antes que seja tarde demais. A nação espera do líder do executivo mais transparência, seriedade e responsabilidade. O Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário. Sou a favor do respeito, mas infelizmente eu também não posso negar o que eu estou vendo na internet. A manifestação do povo brasileiro é importante. Então, dentro dessas lutas sociais, é importante as pessoas se manifestarem, colocarem, e tem muita coisa engraçada, muitos memes que foram feitos que não desrespeitam, porque o maior desrespeito está partindo do próprio presidente quando ele pega o seu próprio povo e joga na gaiola com os leões.
Entendeu? Nessa situação que nós estamos vivendo agora, ele deveria poupar o povo e fazer conforme outros países estão fazendo aí, que é ajudando financeiramente o povo. Inclusive até eu vi aí, não sou muito ligado em política, eu nem gosto de falar. Esse vídeo é uma coisa realmente diferente que eu estou fazendo, porque eu não gosto de falar de política, mas eu tenho visto aí prefeitos, por exemplo, Rodrigo Neves, que está ajudando, o prefeito de Niterói, está ajudando as pessoas, né, dando cestas básicas, também os microempreendedores, também ele está ajudando. Então está fazendo uma política um pouco mais voltada agora para o povo, para ajudar o povo, assistência ao povo. É diferente do Bolsonaro, que está pensando no dinheiro e nos grandes empresários que colocaram ele no poder, não é isso? E aí muitos memes, muitas coisas engraçadas estão acontecendo na internet e eu não vou deixar vocês fora disso, né? Como aqui é um resumão de tudo, vamos dar uma olhadinha aí nos memes que tem aparecido na internet pós-pronunciamento do presidente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleep. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Agora vamos para o assunto escola. Gente, eu sei que não é fácil para as famílias, para os pais que precisam manter os filhos nas escolas para trabalharem, mas neste momento, nós professores e nós não vamos colocar os seus filhos em risco, né? Nós devemos nos preservar e também preservar os filhos de vocês. Então, assim, eu vi um post aí de uma mãe colocando que deveria articular de uma outra forma para ter aula. Gente, o professor ele não mora do lado da escola, não. Ele precisa pegar transporte público para ir trabalhar, tá? Os seus filhos às vezes pegam também ônibus ou tem van que leva para a escola. Isso tudo é um risco, tá? E ontem eu vi o nosso ministro da Educação também articulando de forma errada tudo isso. Por quê? Porque ele já estava prevendo o que o presidente ia falar, já foi fechado isso, e agora eles querem liberar verba para compra de álcool em gel, produtos higiênicos para limpar a escola, para voltar às aulas de todo o Brasil. Então não é o momento disso, vamos seguir o que a Organização Mundial de Saúde está falando. Então louco é quem sair do contexto correto para entrar no contexto da política, que é um contexto que não está vendo com seriedade a situação e não está vendo o povo, não está preocupado com o povo, está preocupado com o lado econômico. Guedes, Bolsonaro, o ministro da Educação, todos esses, todo o governo, eles estão preocupados com os empresários e não com a vida da gente. Tá bom? Dá uma olhada aí nessa fala do ministro da Educação sobre a volta às aulas. Acabamos de ter a primeira reunião de emergência aqui do Ministério da Educação, onde foi deliberado a liberação de 450 milhões para as escolas do Brasil inteiro poderem comprar álcool gel, sabonete, água sanitária, papel toalha, itens de higienização para reforçar a prevenção ao coronavírus e permitir que as crianças voltem para a escola num ambiente saudável.
Eu não estou aqui como rei da razão, não estou aqui como representante de nenhum partido político, eu estou aqui como cidadão Alain, o cidadão que vota, o cidadão que tem direito à fala, tá? O cidadão que reflete tudo isso que está acontecendo no Brasil, o professor que você conhece, tá? E que não está aqui pensando em ficar à toa, não gosto, sempre trabalhei, desde que eu comecei a trabalhar lá com os meus 18 anos, eu nunca parei de trabalhar. Então eu não estou em casa, você pode dizer, tá em casa, tá à toa, não. Estou muito entristecido com isso tudo que está acontecendo com o mundo. Gostaria de estar circulando com a minha vida e minha rotina normal, tá? Porque muita gente tem jogado essa desculpa, as pessoas não querem ir trabalhar. Gente, longe disso. A gente quer que as coisas voltem ao normal. Inclusive eu tenho pensado muito num novo tempo. Eu tenho que trabalhar minha espiritualidade. Eu tenho tentado buscar a paz. Eu tenho tentado passar paz. Eu tenho tentado resolver os conflitos. Tá? Sendo mediador às vezes de alguns conflitos para o melhor para o mundo. Eu imagino um mundo muito melhor a partir de todo esse caos que nós estamos vivendo. Porque eu sou cristão. Então eu acredito que se está acontecendo é porque Deus permitiu. E existe um propósito maior para tudo. Então, crendo nessa fé e crendo nessa concepção diferente, espiritual e enriquecedora, que esse planeta está evoluindo, nós estamos evoluindo, e isso é para forçar que a gente evolua e que a gente pense por outras perspectivas. Então, pensando nisso, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Então eu não quero julgar ninguém, eu não quero ofender ninguém, longe de mim querer ofender ninguém. Eu quero só levar vocês uma mensagem de uma nova concepção daqui para frente. E tem um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, acredito que tenha sido pela minha diretora Andréia lá de Niterói, e que eu até compartilhei em outros, porque é um vídeo que, segundo até uma colega que assistiu, falou, parece poético, até poético. É um vídeo lindo, é um vídeo português, que eu encerro minha fala hoje com esse vídeo. Ele é lindo, realmente ele é poético e ele traz uma esperança. Nós precisamos agora viver o tempo da esperança. Estou quase me emocionando agora, mas eu não vou me emocionar. Eu quero levar até vocês esperança, gente. Isso tudo vai passar. Mas nós precisamos também trabalhar tudo isso que está aqui dentro de nós. Nós precisamos ser melhores a partir disso tudo que está acontecendo. Eu creio. Então fiquem vocês com esse vídeo que eu acho maravilhoso. E até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Um grande abraço para todos vocês. Era março de 2020. As ruas estavam vazias, as lojas fechadas. As pessoas não podiam mais sair. Mas a primavera não sabia. E as flores começaram a florir, o sol brilhava, os pássaros cantavam. As andorinhas não tardariam a chegar. O céu estava azul e a manhã chegava mais cedo. Era março de 2020. Os jovens deviam estudar online e arranjar com que se ocupar em casa. As pessoas não podiam ir mais aos centros comerciais, nem tão pouco ao cabeleireiro. Dentro, em breve, não haveria mais vagas nos hospitais. E as pessoas continuavam a adoecer. Mas a primavera não sabia. Era a altura de tratar dos jardins, a erva estava cada vez mais verdejante. Era março de 2020. As pessoas foram postas em confinamento para proteger os avós, famílias e crianças. Acabaram as reuniões e refeições em família. O medo tornou-se real e os dias eram todos iguais. Mas a primavera não sabia. As macieiras e cerejeiras e todas as outras árvores começaram a florir e as folhas cresceram. As pessoas começaram a ler, a jogar em família, a aprender outra língua. Cantavam nas varandas e convidavam os vizinhos a fazer o mesmo. As pessoas aprenderam uma língua nova. Ser solidários e concentraram-se noutros valores. As pessoas aperceberam-se da importância da saúde, do sofrimento, deste mundo que tinha parado, da economia que tinha tombado. Mas a primavera não sabia. As flores deram lugar aos frutos, os pássaros fizeram os seus ninhos, as andorinhas chegaram. Então chegou o dia da libertação. As pessoas ouviram na televisão. O vírus perdeu. As pessoas saíram às ruas, cantavam, choravam, abraçavam seus vizinhos, sem máscaras nem luvas.
E então o verão chegou porque a primavera não sabia. Ela continuou lá apesar de tudo. Apesar do vírus, apesar do medo, apesar da morte. Porque a primavera não sabia, mas ensinou às pessoas o poder da vida.